Porque a primeira turma do Supremo Tribunal Federal encerra hoje o julgamento que negou os recursos. Agora a gente está falando do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 6 condenados pela tentativa de golpe. Carol, volta então. Carol entrou falando se o Supremo, a primeira turma do Supremo, ia aceitar ou não a denúncia contra Eduardo Bolsonaro. Agora é outro assunto. Agora, Carol Rosito vai falar. Pelo menos esse recurso, esse embargo apresentado pela defesa, acabou o prazo. E agora, Carol Rosito? Pois é, a gente vai falar agora sobre o processo da trama golpista, né? Porque Eduardo Bolsonaro, lá na denúncia da PGR, está sendo acusado de tentar atrapalhar justamente essa ação. E hoje, Débora, encerra também lá na primeira turma essa fase do julgamento da análise dos recursos que foram apresentados pelas defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros 6 réus daquele chamado núcleo crucial. Então, isso encerra hoje, exatamente. Começou também na sexta-feira passada. E já há uma unanimidade, porque nesse caso, os 4 ministros que formam a primeira turma depositaram os seus votos na mesma tarde, ali, no mesmo período, né, que abriu todo o processo na sexta-feira passada e encerraram exatamente no mesmo dia. Mas, claro, existe todo um processo que precisa ser cumprido, então só podemos concluir que essa fase está encerrada ao fim do dia de hoje, 23 horas e 59 minutos, né? Como o julgamento acontece no plenário virtual, precisa sempre aguardar esse processo, a mesma coisa que está acontecendo no caso de Eduardo Bolsonaro. Mas ainda há, nesse caso dos recursos, ainda algumas pequenas etapas que precisam ser cumpridas. Enquanto isso, os 7 réus permanecem aguardando em liberdade, né? Até o que a gente chama ali de trânsito julgado, por isso ainda também não podemos dizer que há uma previsão de data para o cumprimento, para o início da execução da pena dos 7 réus, né? Mesmo com a conclusão dessa etapa agora, que é a análise de alguns recursos, a prisão só pode ser